Muito bem, estamos aqui no dia 6 do nosso desafio Javão da Massa Streams, do desafio Javão da Massa 2.0. Agora a gente vai falar um pouquinho de uma outra operação que dá para fazer com streams, transformação. O que é transformação? É basicamente eu pegar um objeto original, o que está na minha stream, e transformar para outro objeto, ou por exemplo para uma lista de outro objeto, um stream de outro objeto. Dá um exemplo para mim, Isidro. Olha só que legal. Eu consigo transformar uma lista de pessoas numa lista de inteiros. Por que eu conseguiria fazer isso? Porque, por exemplo, eu tenho um atributo do tipo inteiro, que é a idade, onde eu consigo extrair todas as idades das minhas pessoas. Então eu saio de uma lista de pessoas, imagina que vem num cano uma entrada, uma lista de pessoas, uma lista de um objeto que tem um monte de atributos, e sai do outro lado uma lista só de números inteiros. Assim simples. Querem ver? Vem comigo. Vamos fazer código, tá? Então eu vou criar aqui, ó, dia 6. Vamos lá, ó. New class dia 06. Vem cá. Extends dia genérico, tá aqui. Ok. Vamos implementar o método. Legal. Então lá no meu main class, vem aqui dia 06. O que eu quero fazer com isso? Vamos transformar, fazer algumas transformações. Vamos chamar de transformação built-in. Pode ser? Então vamos lá, ó. O que eu quero fazer? Lista, string, map. E aí, ó, o map é uma transformação genérica. Aqui eu tenho que definir a minha regra de transformação. Beleza? Então eu quero transformar, sei lá, de pessoa para usuário. Desde que eu tenha esse método que converte de um objeto para outro, e nós vamos fazer isso depois na próxima aula, eu consigo fazer. Aqui existem alguns métodos built-in, principalmente pensando no meu objeto para um tipo primitivo correspondente. Exemplo, ó, map to double, map to int, map to long. Estão vendo aqui, ó? Eu vou usar o map to int, tá? Por quê? Porque como a minha pessoa tem idade do tipo integer, o que eu quero fazer? Olha só que legal. Eu quero fazer então com que cada p, eu quero p.get idade. Tá aqui. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou pegar isso aqui, ó, fazer um toList, ó. Opa. Map to int, ponto. Deixa eu ver se eu consigo fazer um for each aqui, ó. Isidro, ponto. For each, vai, pronto. E aí para cada inteiro i, eu vou dar um sysout nele. Sysout no i, pronto. Ou seja, peguei da minha lista e quero imprimir, ó, todas as idades. Uau! Que massa! Então se eu olhar lá no JSON, a primeira pessoa tem 64 anos de idade, a segunda pessoa 30. Então o que eu fiz? O map funcionou meio que como um filtro de atributo. Certo? Certo. O que dá para fazer aqui? Sabe o que dá para fazer? Sim, isso que você está pensando mesmo. Por exemplo, ó, pegar o máximo. Olha que massa. Então eu posso fazer, ó, get as int. E aí eu faço assim, ó, int maior idade. A idade é maior. Então eu tenho o máximo dessa lista. Depois, int menor idade, ou seja, a pessoa mais nova. Lista string map to int para cada p.get idade. Beleza. Ponto min. Mas ele sempre retorna um optional, porque pode ser que eu não tenha um mínimo. Então eu dou um get as int aqui, ó. E depois, int, vamos chamar de média? Média, claro. Média de idade. Opa, lista string map to int p. p get idade. Tá aqui. O sum. Ai, que legal. E o sum não precisa, né, de optional, porque se não tiver ele dá zero. E ainda vou fazer o seguinte, ó. Média de idade. Opa, perdão. Soma aqui, né? Soma, aqui é soma, perdão. Soma de idade. E aqui é a média, ó. Média de idade. Lista string. Map to int. Get idade. Tá aqui. Ponto average. Uau! E aí, obviamente, eu preciso ter o average. Por quê? Porque a minha média
Aí se eu não tiver nenhum elemento, claro, a média não pode ser divisível por zero. Eu posso colocar também, ó, por exemplo, ó, or else, se não tiver média, se não tiver elementos para calcular a média, eu posso retornar, sei lá, 1 menos 1. Eu posso pegar um get as double, olha lá, ó, média de idade. Vamos imprimir tudo isso? Vamos, tem que ser double aqui. Double, pelo amor de Deus. Não int. Double. Pronto. Vamos lá, ó. Sysout. Maior idade. 2 pontos. E aí, maior idade. Beleza. Depois, menor, soma e média. Menor, a soma e a média. Então, vamos lá. Maior, menor, a soma e a média. Vamos ver se funciona? Maior idade, 65. Menor idade, 20. A soma, 6.398. E a média de idade, 42,65. Caramba, velho! Eu consigo então fazer mapeamento de um tipo de dado para outro? Sim, consigo. E principalmente quando a gente está falando em tipos numéricos, o que a gente consegue fazer? Soma, média, achar o máximo, achar o mínimo. Cara, essas operações que a gente aprende lá na nossa graduação, nas primeiras aulas de algoritmos, a gente consegue fazer de novo tudo isso numa única instrução. Em uma única instrução para cada um. Faz sentido? Tá show de bola, né? Tá show de bola. E de novo, vem a turma do mimimi e fala assim, mas o Java era muito verboso. Tô nem aí pra vocês. Até a próxima aula.